Fala, galera, voltamos aí porque o negócio, ó, caiu, rapaz. O negócio Damos uma caiu falha aqui. técnica. Pra quem não sabe, quem não estiver em São Paulo, choveu demais em São Paulo. Tivemos alguns problemas aí técnicos. E agora voltamos pra falar com a Valdilene. Tomara que ela entre, né? Porque o celular acabou dando um problema bem na hora que ela acabou de entrar, que a gente ia apresentar ela. Caiu a live. Mas estamos aqui novamente, abrindo a live desta quinta-feira às 19 e pouquinho, né? Porque já foi às 19 e 19. 5 por aí, 6. Olha aí. Entrou. Entrou. Vamos buscá-la de novo. Acho que agora vai. Oi. Agora acho que vai. Tivemos um problema técnico Queria aqui. primeiramente explicar o que aconteceu. Eu não sei se você está em São Paulo, mas choveu muito hoje. E para ajudar, aqui na região onde nós estamos, que é Vila Prudente, deu uns alagamentos, algumas coisas assim, e acabou prejudicando aqui na hora que a gente abriu a live. Mas já está tudo resolvido. Estamos aqui agora para falar contigo. Primeiramente, desculpa e obrigado por participar da live, Valdilene. Imagina, aqui também choveu, tá chovendo ainda, inclusive, e deve ter sido isso o travado daí da live, mas tranquilo. Obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês. Olha, o prazer é todo nosso, né, Thaís? Prazer é nosso. Obrigada por ter aceitado esse convite de participar dessa live e contar um pouquinho da sua história para o Hora H e para quem está assistindo. Ó, para quem não sabe, quem tá por aí, ela vai explicar o que é isso, tá? Porque muita gente fica com ponto de interrogação. Mas o 7 vezes Melhor marca. Melhor marca, é a 7ª melhor marca feminina brasileira, não é isso? Isso. 7 vezes campeã de meia maratona, recordista universitária. Meu Deus, hein? Que história, Valdilene! São praticamente 17 anos de carreira. Tem um pouquinho de história. Ó, então, para quem não te conhece, como foi o início, como começou, como surgiu para o esporte, Valdilene? Bom, eu sempre fui e sou uma apaixonada por todo tipo de esporte que você pode imaginar. Então, eu sempre tive o esporte muito presente na minha vida, na escola e em projetos sociais que eu participava na região de Itapecerica e da Serra, aqui em São Paulo, no município de São Paulo. E por conta de fazer parte de um projeto, eu comecei fazendo futebol. Só que sou boa, muito boa, inclusive. Tenho alguns títulos por Itapecerica, o futebol feminino, né? Participando do futebol feminino. E sempre foi minha paixão, assim, de início. Só que quando o atletismo apareceu na minha vida, foi por incentivo de alguns vizinhos meus que já praticavam. E me fizeram o convite, eles sempre me chamavam para ir para treinar, correr com eles, que não sei o que lá. Só que eu não via muita graça. Eu falava assim, não tem muito sentido, né? Você largar de um canto, terminar no outro, que graça tem? E aí, teve a primeira corrida da equipe, da minha primeira equipe, e eles fizeram esse convite, insistiram tanto para mim participar, que eu fui e eu ganhei. E aí eu ganhei a prova, e eu ganhei em cima de atletas que já competiam. Então, isso foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para a equipe que era de atletismo ali na região. E a partir daquele momento ali, eu praticamente me apaixonei por atletismo, porque eu sempre sonhei viver de esporte, era uma coisa que eu sempre tinha em mente que eu ia fazer esporte para a vida inteira, assim. E aí você ter a certeza de você encontrar, né, a modalidade que vai transformar a sua vida, foi uma grande surpresa para mim.
Então, eu comecei a fazer atletismo, mais na recreação, pela equipe Alta Velocidade, que é uma equipe de crianças carentes ali em Tapicerica da Serra. Mas eu só pude aproveitar 2 anos e meio na equipe, porque eu, por praticar esporte a vida inteira, né, desde quando eu era pequena, vamos dizer assim, eu tinha uma bagagem já de eficiência, né, para correr, para me desenvolver. E aí eu entrei no atletismo, comecei a praticar atletismo aos 12 anos de idade. E estou até hoje, aos praticamente 30 anos, no final do ano faço 30 anos. E eu fiquei pouco tempo nessa equipe. Foi mais assim a parte muito importante para mim, porque é onde a gente, como criança, a gente pode aproveitar para fazer todas as distâncias. Eu acreditava naquele momento que eu fosse velocista, mas não deu muito certo. E aí, para minha surpresa também, como eu fazia já, apesar de fazer parte de uma equipe carente que não podia pagar a federação, eu não podia participar das competições principais e representar futuramente o Brasil. E aí, por conta disso, o meu primeiro técnico fez contato com o meu atual técnico, Cláudio Castilho, que era do Pinheiros naquela época. E eu fui fazer um teste no Pinheiros e tô já 13 anos, 14 anos, se não me engano, no Pinheiros. Que legal. Caramba! Ó, uma coisa tão doida que a gente brinca que em época de escola, há muitos anos atrás, o que acontecia? Normalmente as escolas já tinham, né, um pouquinho de atletismo, um pouquinho de basquete, um pouquinho de vôlei, um pouquinho de futsal, então tinha um pouquinho. Hoje já mudou bastante. Hoje são aulas que eles agregam a escola. Não é normal que você ia para uma educação física e fazia esse tipo de esporte. Então eu acho que isso daí, eu acho que deu o pontapé inicial lá de dar um estralo em você e falar, meu, é o esporte que eu gosto, é o esporte que, né? Eu acho que vem já daí, né? Um pouquinho, né, Valdinei? Eu sempre gostei muito de jogar futebol. Porque tem a questão vamos dizer assim, vamos dizer que tem um objetivo muito claro ali, né? Tem a questão de você estar trabalhando em equipe, e isso era muito importante para a região onde eu treinava, porque eram poucas as meninas que praticavam futebol, e eu tive pela primeira vez, assim, no meu ensino médio, praticamente o ensino médio inteiro, professores de educação física que incentivavam o esporte em si, a modalidade em si. Então, incentivava o atletismo, incentivava o vôlei, futebol. Uhum. E eu acredito que eu fui para o atletismo mais por influência do meu primeiro técnico, porque ele foi jogador de futebol e ele foi bem claro comigo. Ele falou assim, ó, no atletismo, você vai depender só de você. Só de você. Já no futebol, você vai ter que ter um talento nato, diferenciado, mas não vai ser só isso. Você sempre vai ter que estar bem no contexto geral, né? Com o time inteiro. Então, a pressão é bem maior. E aí, também a minha primeira equipe era uma coisa que até hoje a gente se mantém em contato, é uma coisa de família, assim. Eu falo que eles são mais do que meus amigos, são parte da minha família, porque eles deram sentido para minha vida naquele momento, que por mais que eu praticava algum esporte, alguma modalidade, eu fazia parte de algo. E aí você fazer parte de algo sem, sabe, entender muito ainda onde eu ia chegar, me tornou parte de uma equipe que não queria só resultado, queria que a gente se sentisse gente primeiro. Então, eu acho que esse primeiro contato com o atletismo e essa equipe que sempre introduziu isso, família, fez com que eu escolhesse o atletismo. Muito bom. Nossa. Muita gente que passa aqui, né, no Hora H, que a gente entrevista, eles começam numa modalidade, começam num esporte, de repente vê uma competição, vê um ídolo e aí acaba mudando e vê que se encontra naquela outra modalidade que às vezes nunca tinha pensado em fazer. Isso que é legal, né? O esporte, ele deixa você tem várias opções.
Embora a gente não tenha tanta divulgação, mas existe. Muitas opções. Tem um fato curioso que, como eu falei, eu sempre acompanhei e continuo acompanhando o esporte de modo geral. Eu sempre tenho, quando eu tenho oportunidade, hoje não tanto, né, porque não está acontecendo as competições, mas eu sempre tenho oportunidade, que eu tenho oportunidade, eu vou assistir alguma modalidade. E aí o curioso era que do atletismo em si, não tinha como não assistir São Silvestre, né? Então, meu amigo de infância, que foi o cara responsável por me incentivar a correr, a gente tinha um hábito muito curioso. A gente, como a São Silvestre a largada era de tardezinha, né? Então a gente primeiro assistia a São Silvestre e aí depois a gente começava a se arrumar para a chegada do Ano Novo. Então eu praticamente assistia a São Silvestre sempre assim, antes mesmo de correr a São Silvestre. Que e legal. aí vi Maria Zeferina Baldaia, criei um apego com uma admiração por essa mulher incrível, porque para mim ela era mais do que atleta, ela passava um sentimento para os torcedores, sabe? Então eu assistia aquilo dali sem entender o porquê tanta paixão pela modalidade. E aí várias outras, né? Maria, a Marisete e tal. E aí, para minha surpresa também, quando eu cheguei no Pinheiros, meu primeiro ano no Pinheiros, eu não fazia ideia ainda, não conhecia muito do atletismo profissional, vamos dizer assim. Eu participava com as crianças. Era meio que ainda distante isso para mim, de que eu fosse conhecer uma pessoa que eu via correndo pela televisão. Então, a gente estava concentrada ali no Pinheiros, que a gente ia ter uma aula de media training. E ela chegou porque a gente ia para um campeonato de cross country, então era o início do ano, e ela chegou assim. Quando ela chegou, eu quase caí para trás, que eu não estava acreditando que aquela mulher estava na minha frente. Então, assim, a minha primeira viagem internacional foi com a Maria e foi com o Marilson, meus principais ídolos no esporte do atletismo. Então, não tinha dúvida que eu tinha que fazer essa modalidade, porque eu estava já lá nos meus primeiros anos como atleta profissional, estava já conhecendo os meus ídolos que eu estava assistindo pela televisão. Muito bom. E nessa fase aí, de mudança, igual você disse, de amadorismo para o profissionalismo, isso tudo envolve junto o crescimento na escola também. Como que era a sua infância ali? Porque a rotina de um atleta é muito corrida. Como que era lidar com o esporte e com o estudo ao mesmo tempo? Cara, eu sempre fui muito, até hoje, eu estudo pra caramba, assim, e aí você ter que ceder alguns horários para poder treinar e ter que lidar com isso, o cansaço do treinamento, e ter que estudar e tirar nota, então, assim, um 8, 9 para mim não rolava, não. Tinha que ser um 10 mesmo, era muito, eu batia o pé porque eu tinha que conseguir uma nota ali. Só que o atletismo, e naquele momento, eu também tinha essa informação de que eu podia, através do atletismo, fazendo o profissional, né, eu poderia ter a chance de ganhar uma bolsa de estudo. Então, para mim, aquilo dali soou como o meu primeiro objetivo de continuar fazendo a modalidade. Então, assim, só que a principal dificuldade para mim não era nem conciliar os estudos com a prática do atletismo. Era ter que convencer a minha mãe que eu estava fazendo algo realmente sério, né? Eu estava me divertindo fazendo atletismo, mas não tinha saído ninguém ali da região para pensar em viver de esporte, da modalidade. Então, a minha mãe, ela, por cuidado, né? Ela ficava com muito medo se eu estava realmente treinando num ambiente seguro, se não ia acontecer nada. Então, os meus primeiros anos no atletismo, não foi nem... Eu tirava... já era... Para mim, já era, vamos dizer assim, importante tirar nota na escola, boa. Mas se tornou mais difícil ainda, porque eu tinha que convencer a minha mãe que eu estava tirando minhas notas tranquilamente fazendo atletismo. Mas aí não adiantou. Aí eu tive que levar ela no Pinheiros para ela ver um treino
meu. E aí ela ficou assustada com o treino meu, assim, porque não era Muito uma forte, coisa. né? Já, já tinha um foco, sabe? Tinha um foco para fazer um Aham, resultado. aham. Então ela ficou assustada ao ponto que, tipo, eu acordava às 6 da manhã para ir para a escola. Aí eu arrumava a minha casa e almoçava em 2 horas para sair no máximo 1h30 da tarde, para estar às 4h30 pronta para treinar no Pinheiros. E eu chegava entre 11 horas e 11h30. E aí, se eu deixasse alguma coisa, tipo trabalho da escola para fazer, alguma coisa do tipo, eu tinha que fazer na madrugada. Então, assim, foi uns esse processo, os primeiros anos, assim, quando eu entrei no Pinheiros para ter que finalizar a escola, o ensino médio, foi bem complicado conciliar tudo. Mas aí depois que eu terminei o ensino médio, aí eu vim morar mais próximo do clube, mas comecei a fazer faculdade, aí ficou um pouco mais tranquilo, só viver concentrada nos estudos e na escola. E na faculdade, no Uhum. caso. Menina, conta pra gente como que é a preparação para você competir? Como que é a rotina, assim, naquelas, uns dias antes, né? Ou no dia? Bom, vamos falar especificamente da maratona, que é a minha modalidade, que é a minha distância atual agora, né? Aham. Já fiz várias distâncias no atletismo. Vamos dizer assim que meus treinadores abusaram bastante para tentar achar uma prova, é, porque eu sempre tive uma facilidade também para querer aprender também da distância. Então, eu tenho um respeito muito grande por cada distância que eu tive a oportunidade de competir. E isso me deu uma bagagem muito grande para poder fazer a maratona. Só que maratona não é, não é assim que o pessoal Não. acha, que é tipo, vamos fazer maratona, que vai dar certo, nem nada. E eu costumo dizer assim, eu já tive momentos que eu fiz ótimas preparação, muito boas, assim, que eu falei assim, nossa, eu vou correr muito, 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 e eu não corri nada. E aí eu fiquei muito frustrada com isso. Porque o treinamento, realmente, a preparação para maratona é muito complicado. Porque você pensa você treinar. Eu já cheguei a treinar em média 170, 230 da em média de quilometragem semanal para uma maratona. Pensa você treinar isso e toda semana e tendo que treinar com performance, né? Então, assim, são treinamentos, são períodos praticamente, às vezes, quando eu tô em campo, no caso, eu faço Uhum. 3 períodos. Então, eu faço um treino às 7 da manhã, outro ali por volta das 11 e um no final da tarde. Então, você tem que se adaptar a esses horários. É aquela coisa: treinar, comer e dormir. Você Não fica tem vida. vida. E aí, assim, você conciliar em tentar colocar qualquer outra coisa, até estudo, alguma coisa assim, é complicado, porque bate um cansaço muito grande. Mas vale a pena, porque daí quando chega o dia da maratona, a semana, eu costumo dizer que eu gosto muito da semana anterior da maratona e a semana pós-maratona. É os únicos dias que eu treino pouco no ano. É os únicos dias que você ama, né? Que é assim, ó, o pós-maratona é o melhor dia que tem. É maravilhoso. Peso que Tipo, você tira. E olha, eu tiro o pé mesmo, 10%, 30% do treino. E você tá tão detonado, assim, no sentido de se treinou tanto, tanto, e aí começa a questão de trabalhar a cabeça, porque agora começa a ansiedade para maratona. sim. Uhum. Esse momento é um momento de detalhe também, de ajuste, né? Para que o dia D aconteça. Então, você evita fazer o máximo. Se tiver que ir no mercado, você deixa para outra semana. Você se poupa o máximo para aproveitar mesmo esse momento de relaxamento, porque você passou praticamente 1 mês, 3 meses se dedicando para correr uma distância, que é a maratona. A concentração, ela já começa no treinamento, assim, na preparação, né? Então é muito puxado para vocês, para o É, atleta. eu acho que a maratona a gente faz realmente nesses meses que antecede ela. Uhum. Porque não tem o atleta que for para maratona sem um volume, sem a preparação mental, principalmente, porque, como eu falei, são muita quilometragem.
e muitos treinos específicos, forte, né? Treinos duros, e você tem que lidar com dor, com sono, com cansaço, é muito mais, é 70% mais mental do que físico. Porque se você não trabalhar a sua cabeça, não, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir esse treino aqui, eu tenho que comer bem, eu tenho que lembrar de me hidratar, de descansar, de fazer a recuperação, fazer uma fisioterapia, o que for, tudo isso conta. Mas o mental que você tem que trabalhar a seu favor, porque é ele que vai contar no dia da maratona. Porque chega no dia da maratona, você lembra de todos os treinos difíceis que você fez na preparação. E esse é o ponto-chave. Porque se você ultrapassou essa barreira desses treinos fortes, cara, se terminar a maratona, todo o resultado vai ser válido. Então vai fazer a diferença. No nosso caso, para atleta profissional, a gente conta muito pelo fato de estar buscando um índice olímpico, buscando um recorde. E aí vão ser detalhes, são estratégias da maratona que vai fazer a gente chegar lá. Mas o dia da maratona, praticamente quem treinou mesmo, quem cumpriu os seus treinos, assim, sabe que vai conseguir concluir, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave, uma lesão ou alguma coisa externa. Mas a cabeça foi trabalhada direitinho para cumprir a distância. Legal. Como que é a alimentação no dia que você vai competir? Bom, o pessoal acha que eu como pra caramba por ser. É bom a gente saber como é, né? Eu não acho que eu como tanto assim, não. Eu tenho uma alimentação, na verdade, assim, comparada aos outros atletas de maratona que eu já vi, eu faço uma alimentação várias vezes ao dia, que aí me dá um suporte para poder aguentar meus treinos e ir para maratona. Mas para maratona específica, a alimentação que eu faço, ela é o dia anterior. Então, aquela história do macarrão, da sustância, conta bastante. Então, comer isso no dia anterior te dá um suporte para aguentar a maratona no outro dia. Porque eu sou uma atleta que tem muita dificuldade para fazer um café muito reforçado. Eu não tenho hábito por conta da minha infância, eu não tinha essa refeição na minha casa. Então, eu nunca tive esse... Até hoje, eu não consigo ter esse hábito, né? que algumas pessoas têm. Nossa, minha principal refeição é o café da manhã. Essa não é a minha principal refeição. Como vai isso para as provas, né? Sendo que eu vou correr uma maratona e eu não comer nada. Então, eu com a minha nutricionista, com o treinador e tal, venho ao longo dos anos trabalhando muito isso para poder também não atrapalhar, né, esse déficit que eu tenho do longo da minha vida aí de não conseguir fazer um café da manhã tão reforçado, mas por conta da noite anterior que eu faço uma janta que me dá suporte para competir a maratona. E também tem o fator da suplementação durante a maratona, que aí me dá uma reserva muito grande, um suporte muito grande, por isso eu consigo fazer ela concluir a maratona, né? Eu tava me perguntando aqui da suplementação, aí você comentou, legal. Para dar aquele gás, né? Senão... Ó, todo mundo perguntou no nosso chat durante a semana a diferença de meia maratona. Para mim, eu fui 7 vezes campeã de meia maratona. Eu sou apaixonada por essa distância. Eu gosto da maratona porque ela me deu a chance de já ir para o Mundial, para um PAN. Estou aí em busca do índice olímpico para ir para umas Olimpíadas. Mas fica estampado na minha casa que eu amo. Inclusive, todos os meus troféus de meia maratona, ele fica exposto na entrada da minha casa. Porque eu sou muito fã da distância. São 2 distâncias totalmente diferentes. Porque eu acredito que a meia maratona, para mim, apesar de ser uma distância menor do que a maratona, ela é uma distância rápida também. Então, você consegue trabalhar velocidade e resistência ao mesmo tempo. E isso que é a graça da distância. Porque eu, em vários momentos, nessas 7 vitórias que eu consegui em minha maratona, eu nunca fiz uma meia maratona igual a outra. Então, isso que me faz
gostar da distância. Diferente da maratona, você tem que sair com um objetivo. Um pace ali. Não que na meia não aconteça, mas na meia você ainda consegue consertar. Né? Na maratona, não. Se você sair rápido, você vai quebrar em tal quilômetro e não tem mais o que fazer. O urso realmente encosta nas costas ali e já era. Então, assim, é mais difícil. Então, exige mais concentração. Você tem que realmente respeitar o pace que você e seu treinador estipularam ali para correr. Mas meu recorde pessoal na maratona, eu costumo brincar com o meu treinador de, tipo, ele põe o pace que ele imagina que eu posso correr, aí eu coloco o meu, e aí eu faço uma soma ali daqueles dois ali, e eu vou nessa meta, eu fico no meio termo. Eu falo assim, não, do meu treinador sempre é um pouco mais fraco do que o meu. Porque eu acho que a gente que treina, né, no caso, atleta, tem que acreditar um pouco mais, que você pode mais. Então, assim, quando eu bati o recorde pessoal da minha maratona, o meu treinador tinha um objetivo e eu achava que eu podia correr. Eu sempre bato de frente com ele, falo assim, eu acho que eu posso correr mais rápido. Aí ele fala, não, mas vamos com segurança, porque meu treinador, eu tenho que escutar, né? Ele é especialista na distância também. E aí, eu correndo na maratona lá, tal, tudo, eu respeitei até o 30, e aí eu já queria sair por conta da minha maratona, eu tenho uma certa velocidade para mudar de ritmo depois no final. E aí eu queria sair, eu falei assim, não, vou segurar mais um pouco, vou segurar mais um pouco. Aí quando chegou no 35, eu falei assim, eu vou sair. Aí eu saí. Assim, o pace que era o que estava responsável para levar a gente para correr, o pace que o meu treinador queria, eu deixei para trás. Aí ele falou assim, não vai não. Eu falei assim, eu tô indo. Aí eu fui, tirei 2 minutos de diferença do que o meu treinador tinha planejado. Então tem essas coisas, esses feelings também. Você tem que sentir ali durante a prova o que você pode melhorar. Já aconteceu 2 vezes isso na maratona. Então, tipo, mais por conta, eu acho, da bagagem da meia. Que legal. Quer fazer, Thaís? Não, pode. Tem um treino específico que vocês fazem fora do país, né? Que é assim, para pegar mais, acho que consistência. Eu não sei como que fala essa palavra no atletismo, mas comenta um pouquinho desses treinos que vocês fazem fora do país, que você já passou pela Quênia, você já passou por alguns países, assim, que os caras são rápidos, né? Sim. É curioso você perguntar isso, porque vai fazer, acho que semana que vem, faz 1 ano que eu estive no Quênia. Eu fui para lá sozinha, todo mundo me chama de louca por isso, mas eu fui, porque... Cara, eu acho que quando você acredita que você pode melhorar, você tem que treinar com os bons. Exato. E lá eles são bons. E tem 2 motivos porque eles são bons. As pessoas acham que é isso, aquilo, outro, que não sei o que lá. É tão simples que eu não vou contar aqui não, porque aí o pessoal tem que... Vai me matar de curiosidade aqui. Não, brincadeira. Mas esse treino que a gente costuma fazer, principalmente quem é maratonista, vale muito a pena fazer esses treinos fora do país. Aqui no Brasil a gente tem altitude, mas a altitude daqui não é tão, não vamos dizer assim, não exige tanto. Então tem que ser acima de 2.500 para você sofrer. Olha pra você ver, né? Você já sofre por querer treinar para maratona e você quer sofrer mais. E aí... O atleta, ele é meio sádico, né? Atleta é meio sádico o negócio. Maratonista é meio doido, gente. Maratonista não sei. Mas vale muito a pena, porque assim, o fato também psicológico que você vai treinar numa altura muito acima do nível do mar, vai exigir bastante, e aí isso traz consequências de tipo abrir o pulmão, você consegue ter mais oxigênio quando você desce para correr a nível do mar. Então, por isso que a gente faz esses treinos em altitude. Eu geralmente vou para Paipa, na Colômbia, mas eu já fiz camping nos Estados Unidos, que foi sensacional, porque eu tive a oportunidade de conhecer uma maratonista campeã que ganhou a maratona de Nova York, e eu fiquei de boca aberta com o treino daquela mulher, porque eu falei assim, eu achava que eu treinava, eu falei assim, caraca, como que você consegue andando na pista, fazer
40 quilos, 400 na pista, né? Então, assim, tem a questão do fator da altitude pela altura, pelo benefício fisiológico, assim, que você volta melhor, né, e tal, tudo. Aham. Mas ao longo dos últimos anos, eu e meu treinador viemos buscando experiência de, tipo assim, treinar com uma galera mais forte. Porque as últimas preparações que eu fiz na Colômbia, eu acabava sendo sempre o meu pace. Eu sempre tinha que puxar o meu pace. E aí eu chegava na Aham. maratona e falava assim, eu saí as últimas maratonas que eu fiz, a do PAN, e as outras que eu fiz, eu acredito que eu já era para ter conseguido fazer o índice. Só Aham. que eu acho que faltou isso, faltou sair um pouco da zona de conforto. Porque eu vou para esses treinos e eu vou treinar muito forte. Só Sim. que o forte não tem visão. Mas o forte, realmente, quando o bicho tá pegando ali, que você tá vendo a pessoa correndo mais rápido na sua frente ali, que aí você é estimulado, né? Tem aquela motivação Sim. extra. É isso que faz a diferença. Eu não tava tendo isso. E aí foi a decisão de ir pro Quênia. E, cara, é um sonho ir para aquele lugar. Porque pensa, você sair todos os dias, toda hora que você for. Porque eu queria como se fala? O lugar onde os quenianos treinam é bem pequenininho. Tipo assim, você dá uma volta de 400, cabe um local onde que é a concentração do atletas. Eles treinam nas redondezas, assim, tem muito percurso duro, mas muito percurso de terra batida. Aham. Benefício porque eles não lesionam. Já dei um. E da própria academia deles também, é uma academia natural. Então eles acabam fazendo muito percurso de sobe e desce e dá uma força muito grande. E outro fator é que, cara, você não tem treino. Você pode olhar para sua planilha assim, ter um treino difícil. Mas pensa você acordar, saber que vai acordar de manhã e você vai encontrar mais de 100 pessoas correndo na rua. Tem motivação maior do que essa? Não tem, cara. Tipo, isso aí você não encontra no Verdade. Brasil. Aqui você vai encontrar um grupinho. Aqui, naturalmente, desculpa homens brasileiros, mas é uma briga danada. A gente sai aqui pra treinar os homens na hora que você passa por eles, eles acham que você tá disputando, você só tá fazendo seu treino e eles começam a querer, sabe, fazer competição. É impressionante. Lá não existe isso não, gente. Lá o treino é bem de boa, bem de leve, assim. O início do treino dos quenianos é sempre muito cadenciado. Eles saem assim, que eu falava pro meu treinador assim, meu, ele sai no pace seu aqui, ó, eu não gosto disso. Tipo, eles saíam no pace do meu treinador, tipo, 6 por km, sabe? Eu falava assim, não, eu não aguento isso aqui, não. Só que era tipo o aquecimento deles. Só que eles Sim. faziam uma quilometragem absurda todos os dias. Aí eu vou contar o segredo que eu acho que é dos quenianos. Aham. Prepara. Eles têm. Bomba, hein? Bomba! Não, é verdade. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu falando, conversando com a minha psicóloga também, a gente entrou em consenso que isso faz muita diferença. Quando tá muito frio lá no Quênia, é muito frio de manhã. De manhã, assim, tipo, 5 da manhã, que a gente acorda lá para treinar. Então, eu saía toda empacotada, com luva, com touca, com leg, que não sei o que lá. E eles, praticamente sem nada. Com roupa de competição. E Nossa, eles meu. faziam um treino meio que leve. Quando era, tipo, 10 horas, eu tava indo lá fazer a minha comida. Aí eu encontrava eles no meio do mercado, assim, e eles estavam saindo. E nessa hora já tava, tipo, mais ou menos uns 35 graus. Eles todo empacotado, com corta-vento, com touca, com leg, treinando num calor estrondoso. Então, eu cheguei a uma conclusão que, assim, Faz o contrário. o primeiro fator é que eles sempre treinam em grupo. Em grupo, um pelotão muito gigante. Então, o pace nunca cai. Mesmo que você quiser, não cai. Eu testei lá e eu até decoro numa queniana lá, tipo, que ela achou que tava tirando uma com a minha cara. Eu falei assim, eu achei. A gente é brasileiro, a gente sabe das coisas, né? Que é, eu acho que eles não treinam. Mas são dois fatores. A questão do grupo
sempre ter esse estímulo, né, de você ter uma galera para treinar. Então, você acaba desanimando, você tem que correr, meu filho. Você tem que. Mesmo que você Tem deixe que ralar, né? você tem que acordar para acompanhar o grupo, porque senão você se perde naqueles caminhos lá, né? E o outro fator, eu acho que é eles treinar nessas temperaturas adversas. Quando tá calor, eles colocam o corpo deles para sofrer com roupa, tal. Quando tá frio, eles treinam com menos de roupa possível. Então, quando eles vêm para os países, que, principalmente o Brasil, São Silvestre, esse calor daqui eles nem sentem. Muito interessante, hein, essa técnica Nossa, deles. Nem imaginava que eles faziam isso. Não, nem passava pela cabeça que uma situação eles fazem ao contrário, eles fazem para eles sofrerem mesmo para poder adquirir o clima, porque eles vão correr pelo mundo. Assim, eles não são pegos de surpresa, né? Eles Exatamente. chegam num país muito quente, eles já estão acostumados já. E quando é muito frio, eles também já estão Exatamente. acostumados. Meu, que doideira. Você já tentou adquirir isso aí aqui dentro do Brasil? Olha, eu já, inclusive, assim, teve alguns momentos que, até quando tá nesse período de verão e tal, eu tento até treinar com isso. Mas tem uma questão também, eu acho que é muito do. A gente nasceu num país tropical, a gente está acostumado com esse clima, só que não está acostumado a sofrer, né, com o clima para fazer a modalidade. E eles já nascem assim lá, tipo, pode estar o calor que for, eles estão tudo coberto, então, tipo, eu acho que é uma questão da cultura também, cara. Por mais que você tenta fazer, eu acho que é válido você fazer assim, que nós brasileiros, e meu treinador pede, quando tá próximo de uma maratona. Às vezes a gente já escolhe um local que vai ter a temperatura parecida. Então a gente já começa a treinar num lugar que vai ter a temperatura mais ou menos da maratona ali, só que a gente vai treinar todo empacotado, né? E aí no dia da maratona você vai lá, vai correr com o menos de roupa possível para não pesar, querendo ou não, você vai sofrer. E eu tô tendo nos últimos anos esse problema com correr nos lugares com temperatura muito abaixo do normal, né? Então eu acho que assim, é válido, mas se você já está há muito tempo e mora. Se eu morasse lá, é uma coisa. Inclusive, tem muito europeu que mora lá e hoje eles conseguem atingir os resultados que eles têm hoje. Acho que é dela. É o dela, com certeza. Deu uma travada aqui. A gente está esperando. Galerinha, travou, voltou agora, né? Tô falando que essa internet hoje tá difícil. Olha lá, travou. A próxima que quiser entrar na resenha com ela, Pode da ser. história engraçada. Vamos ver se volta. Fala, galerinha, ó, se liga aí, vocês estão acompanhando a gente aí, tá ligado? Então não deixa cair. A internet dela, ó, acho que é a sua internet agora, viu? Foi. Mas Foi, né? isso, tipo assim, na última semana lá, eu tentei fazer a mesma coisa que eles, porque eu já tava lá alguns dias, né? Foi super interessante, assim, mas eu acho que se eu fosse com mais frequência, talvez eu colocasse melhor o meu corpo para se adaptar às competições com essas temperaturas assim. E também quando eu fui para lá, o mundo era um. Quando eu tava lá, o mundo era outro. Aí foi um desespero, porque como eu também não tinha praticamente internet, não tinha televisão onde eu estava treinando, era só treinar, comer e dormir mesmo. E aí bateu um desespero, eu queria voltar para minha casa, né? Porque eu morri de medo de ficar lá e não conseguir voltar mais. Pensa, até esse dia no Quênia lá, eu ia curtir por conta do treino, ia voltar uma Quênia na data, mas eu acabei indo para um camp que quando eu tive que antecipar, ou interromper, na verdade, meu camp e voltar para o Brasil porque tinha acabado de estourar a questão da pandemia, né? Mas eu prometi que eu volto. Teve alguma dificuldade na pandemia para o seu treino, assim, ou não? Não interferiu? Bastante.
esse fator de ter ido... Quando eu fui para o Quênia ano passado, eu fui com o objetivo de fazer um camp com a experiência dos atletas de lá, de treinar, tentar treinar o mais próximo deles e aproveitar a companhia. E de lá eu iria para o Mundial de Meia. E depois eu faria um camp com a outra ídola minha, que é uma portuguesa que corre maratona. Eu faria um camp na casa dela, para depois, um camp em Portugal, no caso, para depois ir para maratona. Então eu voltaria para o Brasil praticamente final de abril, maio, então ia ficar um bom tempo fora. Tava adorando. Adoro viajar também, mas aí acabou dando errado, né? O Covid apareceu e aí quando eu voltei, eu desanimei muito, assim. A minha motivação, ela foi ladeira abaixo, sabe? Porque, deixa eu até falar baixo, assim, porque aqui os meus vizinhos, a gente não estava entendendo até aquele momento quanto que era perigosa a doença, né? E, gente, é muito difícil no Brasil você ser atleta. A gente especificamente está falando do atletismo aqui, mas eu imagino que outras modalidades devem ter uma dificuldade nesse sentido de você ser acolhido. Então, se você ser aceito na sociedade, que você pratica aquela modalidade para sobreviver. Então, é meu trabalho. Exatamente. Então, assim, tava meu treino, tinha reduzido, eu só ia alguns dias na rua para poder executar o treino. E era muita novidade ainda ter que treinar de máscara, sufocava, tudo. Mas quando eu voltava para casa, eu me sentia aí na rua, eu me sentia muito mal, porque as pessoas olhavam para mim e parecia que eu era o próprio Covid. Então, assim, esse sentimento de rejeição me causou uma depressão muito grave, assim, no início ali, que eu não tinha motivação. Eu pensei seriamente em largar de fazer esporte, foi a primeira vez que eu pensei de largar, sério mesmo, porque eu me sentia um nada. Eu não podia estar com a minha família, eu não ia poder... tipo assim, eu tenho que fazer atividade, aí chegou uma doença que eu não podia ter contato com a minha família. Uhum. E aí eu tinha que fazer minha modalidade, mas eu não podia sair na rua para cumprir ela, porque as pessoas criticavam muito ou usavam aquilo ali como parecia que é só estética, né? Tá fazendo... Enquanto uns estão em casa, outros estão lá... espalhando um vírus. Então foi muito complicado mesmo, assim. Eu acho que eu voltei a sentir atleta depois que eu fiz um tratamento muito da psicologia mesmo. A minha psicóloga, ela teve que fazer um trabalho muito intenso comigo para me trazer de volta e ver também que aquele pouco treino que eu estava fazendo, porque eu estava fazendo 30% do meu treino. Então, assim, para quem rodava em média 150 quilômetros, 170, 230 na semana, fazer nem isso, nem próximo disso, uma coisa, esse negócio de você fazer um exercicinho ali em casa, tal, tudo, até um certo tempo é legal, mas depois você não vê resultado, você não vê. E a gente é movido por competição, não tem como. Então não tinha essa realidade de quando a gente voltaria a competir. Então, assim, foi tudo, assim, foi a rejeição das pessoas, o não entender das pessoas, que aquilo dali também é seu trabalho, foi o seu sonho sido interrompido no meio do nada, foi você... Eu senti muito o número de pessoas também que foram afetadas assim, a questão da morte, para mim, assim, ela tem um peso muito grande, não tem como você não ter empatia pela dor do outro, sabe? E a gente não sabe como que realmente acontece essa transmissão. A gente não vê, sabe? Ninguém conseguiu descobrir ainda, sabe? Então, isso me causou, tipo, uma culpa de que se eu saísse de casa para praticar a minha modalidade, eu estava sendo a favor do acontecimento. Então, assim, tudo isso fez com que eu entrasse num estágio que eu nunca pensei, assim, na minha vida, que eu ia se sentir pela primeira vez sem sentido o atletismo ou o esporte para mim.
E aí eu até cheguei a pensar em desistir e tal, tudo, mas graças a Deus eu tenho profissionais muito bem qualificados e me trouxeram de volta. Que bom. Olha, agora tem aquela parte que nós vamos se encaminhando para o final da live. Nossa, e tem duas muito rápido. Ó, passou muito rápido. Um monte de gente acenando, mandando mensagem, dizendo que ama muito, dando um oi, mas a gente hoje não conseguiu acompanhar. Não conseguimos acompanhar porque a live foi tão descontraída, tão bacana, que foi passando o tempo e a gente nem ó, não seguimos nem roteiro, viu, Rodilene? Não teve nem roteiro hoje. Que bom. Ó, mas as lives melhores são essas, sem roteiro nenhum. Verdade. Deixa eu te falar, no final da live a gente tem duas brincadeiras. A primeira é de você contar um fato engraçado que você passou em alguma viagem, alguma competição, com algum amigo, sei lá. E depois a segunda parte a gente vai falar 5 palavras ou frase e você vai completar da maneira que você sentir no coração. Entendi. Bom, maratonista sempre tem uma história engraçada, né? Mas eu vou falar uma coisa curiosa em relação, na verdade, a São Silvestre. Quando eu entrei no Pinheiros, era tudo muito novo ali pra mim e tal, tudo. E aí, o meu sonho era correr a São Silvestre, cara. Eu passei a vida inteira assistindo a São Silvestre e meu treinador não colocava eu pra correr a São Silvestre. E no dia 31, no exato dia 31 de dezembro, ele me coloca um treinamento de 15K. Nossa! Eu falei assim, né? O treino de 15K é só eu ir lá correr no meio do povão, tem a distância certinha. Aí eu já mato a minha vontade. E aí, tipo, eu fui. Só que aí eu ia como pipoca, assim, não aconselho, porque eu quase fui pisoteada. Mas eu fui com uns colegas meus para São Silvestre fazer esse treino. E aí, na semana, assim, faltando 2 dias para acontecer a São Silvestre, um dos atletas que tinha se inscrevido, ele sentiu uma dor nas costas. E aí ele falou assim, Nininha, você quer o meu número, a inscrição? Porque daí qualquer coisa, se te esbarrarem lá, você tem inscrição. Aí eu peguei, nossa, fiquei muito feliz, peguei o número dele, coloquei o meu nome em cima do nome dele, e aí eu fui para São Silvestre fazer o meu treino de 15K. Aí chegando lá, aí eu corri assim, aí a Maria Zefira Baldaia já tinha passado, né, no pelotão com as meninas lá, e eu corri, cara, ali no povão, me divertindo, tava treinando, aí depois de um tempo eu comecei a realmente fazer o meu treino mesmo, tal. Uhum. E aí, terminei a prova, alguns atletas do Pinheiros, do adulto, me viram, e eu fingi que nem era comigo, fui embora, e aí, achei que tinha passado, né? E aí, a gente ia no Pinheiros, o Cláudio sempre, depois da São Silvestre, assim, depois do final do ano ali, ele liberava todo mundo para casa, e aí ele fazia a representação lá pro dia 20, dia 15 de janeiro. Aí tá, voltei pro Pinheiros, 15 dias se passaram, achei que ninguém ia cobrar nada, né? Aí ele fez uma reunião que não sei o que lá, aí do nada ele fala assim, vocês podem sair pra aquecer, e só fica a Valdirene. Nossa! Ele me descascou. Eu falei, o que você vai fazer na São Silvestre, menina? Eu falei assim, tu colocou lá 15K no meu treino, eu fui lá fazendo o percurso que tava certinho. Aí ele falou assim, não faz isso. Aí ele falava assim, falou pra mim assim, até hoje, eu não esqueço. Ele falou assim, competição é competição, treino é treino. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Eu era muito nova, né? Tava tentando ainda entender essas coisas. Eu falei assim, não, tudo bem. Aí ele falou assim, aí a gente tava saindo depois da bronca que eu levei, né? Ele falou assim, mas por curiosidade, quanto que deu? Só pra saber, né? Só pra... Eu acho que eu fiquei na época, né, entre 60 das mulheres e 100 e tanto dos homens, com 15 anos. E assim, pra mim foi muito importante isso, apesar da bronca, porque eu exprimi a São Silvestre no povão, me divertindo com o povo. E aí
eu gravei essa mensagem tão fixamente da minha cabeça que aí, anos depois, ele me convidou para participar de uma competição para ajudar uma atleta da assessoria dele. E ele falou assim: você tem um treino X, é só você ir lá na competição e ir lá ajudar ela. Né? E aquela história lá, treino e competição é competição. Aí eu esperei, cara, demorou, mas chegou a minha vez aí. Muito bom, Valdirene, muito bom. Conseguiu dar o troco, né? Fazer o quê? E agora, nós vamos entrar para 5 frases ou palavras finais, hein? Tá. Agora segura, hein, Valdirene? Ó o coração aí, hein? A primeira palavra é família. Minha vida. Atletismo. Ai. Respirar, cara. A terceira é maratona. Superação. Representar o Brasil é? O maior orgulho que um atleta pode sentir, pode vivenciar, vale muito a pena. Não tem... É só vivendo, não tem como descrever. E a última, essa daí eu acho que está bem próximo. Olimpíadas. Minha realização pessoal. Eu sonho dia e noite com esse momento. Espero que se realize agora para Tóquio, mas vou persistir até conquistar essa vaga aí. Se Deus quiser, vai dar certo. Já deu. Amém. Pensamento positivo. Amém. Ó, Valdirene, muito obrigado por você ceder 1 horinha do seu tempo aí para falar com a gente. Foi um papo muito descontraído, um papo muito bacana. Saber um pouquinho só da sua trajetória, só um pouquinho, mas muito obrigado mesmo, de coração, né, Thaís? Muito obrigado, Hora H Esportes agradece de coração você ter aceitado, contar a sua história. Pena que o tempo é curto, né? E é muita resenha, muita coisa boa para falar. Mas obrigada por ter aceitado e por mostrar um pouquinho para as pessoas como que é a vida de um maratonista. E se Deus quiser, vai dar certo. A Olimpíadas aí vai dar nininha lá. Nininha na cabeça. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar da minha modalidade. Espero que vocês tenham gostado aí da palestra. É muita história para pouco tempo, como vocês falaram. Mas a gente sempre está aí. Quando vocês precisarem, é só chamar. Obrigadão, Nininha. E agradecer essa galera que entrou. Que entrou, comentou, assim. Mensagem. Ô, Nininha, não sei se você sabe, mas para você aparece uma coisa, para nós aparece outra. Apareceu mais de 100 pessoas entrando na live aí, tá? Que bom! Muito Espero bacana. que eles tenham gostado das piadas, porque eu sempre falo com humor. O atletismo para mim tem que ter humor. Para poder fazer essas distâncias todas, tem que ter humor. Mas legal. Quando eu tô treinando, eu levo muito a sério. O pessoal acha que é engraçado, mas não. Sem risadinha e sem mandar beijo, né? A vida já é tão dura, né? A gente tem que ter um pouquinho de insanidade. E ainda mais com essa pandemia, tem que rir mesmo. Todo treino a gente tem que tirar alguma pérola ali para dar risada. É verdade. Nininha, obrigado, viu? Obrigado. Fica com Deus. Nós estamos na torcida Tchau, aqui pro índice, viu? Nós estamos na torcida pro índice. Obrigado pela torcida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.